Isaías 40, nós vamos ler os versículos 30 e 31. Jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustão caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Deus vai derramar um renovo sobre a sua vida hoje. Estenda sua mão sobre mim e abençoa nesse momento, para que a palavra flua nesse lugar. Seja exaltado sobre todo o nome, meu Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para reverter toda situação terrível, para curar todo cansaço, para renovar todas as forças. Em nome de Jesus, faz fluir a Tua palavra e cumprir a Tua vontade aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que nós temos no tempo que a gente vive hoje é as pessoas buscarem a própria morte e conseguirem. Nunca na história do planeta a gente encontrou tanta depressão, tanta gente prostrada em cima de uma cama sem vontade de levantar, e não é nenhum mal de origem física, é alguma coisa interna que faz com que essas pessoas percam a alegria, a vontade de viver. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que algumas delas já viveram isso, e algumas delas estão a viver isso nas suas vidas. Eu sei também que muito disso que a gente vê nessa geração tem a ver um pouco com aquilo que eu disse na semana passada, sobre pessoas estarem construindo a sua vida sobre fundamentos que não são sólidos. E quando vem a dificuldade da vida, realmente elas não aguentam e a casa acaba ruindo. Mas, meus irmãos, a minha experiência pastoral de ver o sofrimento das pessoas me leva a concordar com a seguinte afirmação que vocês já devem ter ouvido: que a depressão não é uma fraqueza. A depressão é porque alguém foi forte a tempo demais. Alguém precisou ser forte em tantas situações difíceis, que chegou um momento que ela já deu, ela não aguenta, ela não tem mais energia para ela continuar lutando. Não é porque ela não quer, não adianta você virar e falar assim: para de bobeira, isso é frescura, levanta dessa cama. É só você não pensar coisa triste. Você sabe, né? Quem fala isso não entende nada do que está falando. A maior parte das vezes são pessoas que realmente enfrentaram situações tão difíceis e foram fortes por tanto tempo que chega um ponto que elas se esgotam. Você já se esgotou fisicamente? O texto começa dizendo para a gente que os jovens, eles se fadigam, eles perdem a força. De você se cansar tanto numa situação de você não aguentar mais. Eu treino no jiu-jitsu, meus irmãos, e às vezes a gente enfrenta uns caras tão marombentos que chega um momento que eles vencem a gente. Não é porque deu um estrangulamento, deu uma torção, uma finalização, é porque a gente não tem mais ar. É porque eles cansaram tanto a gente que o braço já não levanta mais, você já não tem força para reagir. Mas deixa eu te contar uma coisa: à medida que a gente vai aprendendo sobre o jiu-jitsu, você vai ganhando experiência e você gasta menos energia com o que não precisa. Você não desperdiça mais energia como o iniciante faz. O iniciante está lá bufando. O cara que é mais graduado, mais experiente no tatame, ele tem as manhas, ele aprendeu as coisas ao longo da vida, que faz com que pela técnica ele não gaste tanta força, ele não se desgaste tanto, ele respira na hora certa e ele consegue ficar em posições estáveis que ele se recupera. Eu não estou ensinando jiu-jitsu para vocês, eu quero falar sobre a sua vida de uma maneira geral.
Entenda isso que eu estou falando do jiu-jitsu na sua vida emocional. Porque existe um jeito de você ser mais graduado da vida. De você entender algumas coisas que outras pessoas não entendem. Não entendem. E você tem uma força que grande parte das pessoas também não tem. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você crê nisso? Amém. Eu sei que esse verso é conhecido de muitos dos irmãos, mas eu quero explicar para você direitinho nessa noite o que significa esperar no Senhor. Porque esperar no Senhor fala de esperança. Esperança é você esperar por algo com fé. Esperar no Senhor com fé. E fé, meus irmãos, no conceito bíblico, lá de Hebreus capítulo 11, é uma certeza. Quando a gente fala de esperança nos dias de hoje, essa palavra foi tão desgastada, que as pessoas pensam como uma possibilidade remota de algo acontecer. Eu ainda tenho esperança que aconteça tal coisa. Não é isso que significa esperança. Esperança vem de esperar por algo que você sabe que vai acontecer, como uma mulher grávida que está esperando chegar o tempo de dar à luz. Ela não trabalha o tempo todo com a possibilidade, será que um dia vai nascer? Não, está ali crescendo, está mexendo dentro dela. Ela sabe que vai chegar o momento de nascer. Isso é esperar com fé, esperança. E o contexto que esse texto foi dito, no livro de Isaías, foi um contexto muito difícil, meus irmãos. Jerusalém estava à beira de um colapso. Vieram profecias terríveis, que depois inclusive se cumpriram. E de repente ali no capítulo 40, Deus vem e traz uma palavra de renovo. Deus vem e traz uma palavra de esperança. Ele começa a falar a respeito do Messias, que um dia iria vir. Nesse capítulo 40, no início, ele fala até de João Batista, que viria preparar o caminho do Senhor. E daí para frente, meus irmãos, ele vai falando das grandezas de Deus. Ele fala no final, essas palavras que a gente acabou de ler, e os capítulos seguintes, ele continua detalhando sobre a vida do Senhor. E eu imagino que as pessoas ouvindo aquilo, encheram o seu coração de esperança. Mas eu digo para você, eles viram Jesus vir. Irmãos, o livro de Isaías foi escrito entre 680 a 740 a.C. Pensam, 700 anos antes dessas promessas, dessa palavra de esperança se cumprir. Eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque a gente não sabe o que é passagem de tempo. 500 e poucos anos tem que o Brasil foi descoberto. Imagina, 700 anos antes. Esse povo, um pouco tempo depois, eles viram a sua cidade ser destruída, a maior parte das pessoas morrerem, e quem sobrou ser levado escravo para outra nação. E ficaram lá uma temporada em outro país, sofrendo. Mas existia um remanescente fiel, um remanescente que sempre teve esperança, um povo no meio daquele povo que tinha desobedecido a Deus. Existia um povo que ainda esperava no resgate do Senhor. Aquele povo voltou e continuou sofrendo, porque eles viram a cidade toda destruída, o seu país totalmente desolado, e eles tinham que olhar naquilo e ter esperança no Senhor, e saber que a glória da primeira casa, da segunda casa, seria maior do que a primeira, e acreditar em cada palavra do Senhor e reconstruir tudo. E quando você pensa que as coisas podem melhorar, irmãos, esse povo foi sofrendo nesses 700 anos, cada uma coisa pior que a outra. Veio aquele maluco lá que levou um porco, que era considerado um animal impuro, dentro da lei judaica, e colocou dentro do templo, meus irmãos, um maluco chamado Antíoco Epifânio, e fez um sacrifício de um porco no local do Cordeiro de Deus. Ofensa à nação, todo aquele período de sofrimento de Judas Macabeus, e o povo esperando no Senhor. Sempre existiu um povo que continuou com essa expectativa no coração. Um dia tinha um velhinho chamado Simeão no templo.
E a palavra diz que ele esperava a redenção, esperava o agir de Deus no meio do povo. E ele estava vivo só por isso, tá? Ele estava vivo só por causa dessa esperança, porque ele esperava no seu coração. E ele viu entrar um jovem casal com um nenenzinho. E você sabe quem era aquele neném? Era o cumprimento dessa espera. Ele pega aquele neném e ele fala assim: agora eu já posso morrer, Senhor. Os meus olhos já viram. O Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não ia morrer enquanto ele não visse chegar Jesus. E aquele velhinho, mesmo vendo corrupção no meio da religião, mesmo vendo agora o Império Romano fazendo aquele monte de coisa, crucificando o povo dele, ele tinha espera no coração. E no momento que ele está falando isso, profetizando, e ele cita Isaías, inclusive, chega uma velhinha, bem velhinha, uma profetisa. O pessoal fala aí que mulher não pode profetizar, né? O Espírito Santo diz que pode. Amém. Tinha ali uma profetisa, e essa profetisa, ela olha aquilo, ela se alegra, e ela sai falando para todo mundo que esperava a redenção de Jerusalém. E meus irmãos, começa o ministério de Jesus. E olha, João Batista olha e fala: olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tinha alguns ali com ele que esperavam, que estavam esperando aquele momento, se mantendo firmes na presença de Deus, porque queriam aquilo, desejavam aquilo, esperavam, sabendo o que ia acontecer. Eles deixam João e começam a seguir. E é muito interessante esses primeiros: olha, eu encontrei aquele que Moisés falava, vamos lá ver, será que é ele mesmo? E eles estão ali juntos. Irmãos, até em Samaria o povo estava esperando. Jesus para conversar com a mulher samaritana, e ela vira e fala assim: eu sei que há de vir o Messias, e quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus fala: Senhor. Ela estava esperando por ele. Jesus morre, ressuscita, vira para os discípulos e fala assim: fiquem esperando aqui em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo. E vem o Espírito Santo, a igreja começa a agir. E você sabe o que a igreja fazia? Era capaz de se entregar à própria morte. Por quê? Porque tinha esperança no coração. Essa palavra é muito falada em todo o Novo Testamento, que trata sobre a vida da igreja. Paulo chega a dizer as coisas mais importantes: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas a esperança está ali no meio, porque é aquela certeza de que eles não são daqui, que eles estão caminhando numa outra direção. Eles são simplesmente embaixadores nessa terra, eles são chamados peregrinos nessa terra. Eles estão aqui só esperando, como uma mulher grávida que vive dia após dia esperando o neném nascer. Eles estão esperando a vinda do Messias, eles estão esperando a sua nova pátria, novo céu, nova terra. Espera. Você sabe por que essas pessoas conseguiram durar tanto tempo sem desmoronar? Porque eles morriam, mas não desmoronavam. Você vê isso em muitas situações ali na vida do apóstolo Paulo. Porque eles aprenderam isso. Quando você espera no Senhor, espera com fé, com certeza no Senhor, algo é liberado sobre a sua vida. Um renovo de força é liberado, é derramado sobre você. Eu acho massa o Salmo 40, porque ele começa assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz quando eu... Tem várias versões, né? A minha diz: quando eu clamei por socorro. E essa palavra, clamar, eu fui procurar no hebraico, é grito de socorro. É quando a pessoa grita de desespero. Você consegue se lembrar nesse momento de um momento da sua vida que você gritou por socorro? Uma vez eu fui chamar meu pai para almoçar. Ele estava numa ilhota dentro do mar, e normalmente dava para ir a pé, mas a maré começava a subir, e aí fazia aquele pouquinho de água, e eu fui ali para subir, porque ele não estava me ouvindo.
E meus irmãos, veio uma onda e me jogou para o lado fundo. Eu era pequeno. E eu consegui agarrar numa pedra. E eu me puxei para cima dessa pedra. Vocês estão rindo porque eu era pequeno, né? Eu puxei para o lado dessa pedra. E eu comecei a gritar. E eu gritei. E meu pai não me via, porque eu estava para trás da pedra. Ele olhava, tem alguém gritando aí. Onde será que está? E ele não me via, e eu ficava gritando por socorro. Deus mandou um casal ir lá me tirar. Depois que eu saí da areia, que eu olhei, eles não estavam mais lá. 2 anos de turista, com uma máquina fotográfica e tudo. Mas meus irmãos, grito por socorro, você acha que você vai morrer? Desespero. E a Bíblia diz que o salmista gritou por socorro e esperou com paciência no Senhor. Como assim? Você está no meio do desespero, irmã, imagina. Socorro! Ah, pronto, eu já gritei, eu tenho fé, agora eu vou esperar com paciência. Fé. Você gritou por socorro, você crê que Ele vai agir. Algo está sendo liberado sobre você. Algo é liberado. É assim que funciona no mundo espiritual. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está sem força já para enfrentar esses problemas lá na sua família. Dando tanto problema, você está sendo forte há tanto tempo. Eu sou o crente da casa, eu não aguento mais. Que vontade de jogar tudo para o alto. Deixa eu te falar, não joga para o alto não, porque ninguém vai catar para você. Cada criança que guarda os seus brinquedos, amém? Você está sem força, não joga para o alto. Os que esperam no Senhor, espera desse jeito que eu estou falando, de crer, de acreditar mesmo que Ele vai agir. Vai ser liberado sobre você um renovo, creia. E já está sendo liberado. Ai, pastor, eu não aguento mais, eu estou há tanto tempo na frente da minha célula, eu já fiz tudo quanto é dinâmico, já peguei todos do YouTube, já estou repetindo dinâmica, eu já não tenho mais força, os irmãos não querem crescer, todo um bando de criança que não aceita ajudar, não vai para frente. Não perde as suas forças, creia, Deus vai agir, creia. Espera no Senhor, esperança, fé, creia. Não joga seu ministério para o alto, apenas creia. Eu não sei o que é que tem cansado você, mas eu te digo que até fisicamente eu tenho experimentado tantas e tantas vezes renovo do Senhor. Quantas situações eu cheguei em ambientes que eu sabia que fisicamente, humanamente falando, eu não teria mais força para muita coisa, e de repente estou eu lá pulando, meus irmãos. Era para eu estar esgotado às vezes em cima de uma cama. Vocês já viram isso? Eu estar ministrando operado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem gente que falta os cultos, que falta o seu lugar secreto, que falta tempo de oração, porque está muito cansado, sem energia. A gente descansa na presença dEle, e Ele renova as nossas forças. A gente sai novo. Eu queria ler de novo o texto para vocês. As imagens poéticas, as figuras poéticas e proféticas são muito fortes. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é para você, não importa a idade que você tenha. Quem quer receber o renovo do Senhor? Quem crê que já está recebendo? Amém. Eu queria que você que anda se sentindo cansado em alguma área da sua vida, seja espiritual, na sua busca, seja no seu corpo, seja na sua vida emocional, que você viesse aqui à frente para a gente orar junto. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Eu quero orar por um renovo de forças para você que tem se sentido cansado.
mas que nessa noite crê que Ele é poderoso para renovar as suas forças. Se vocês que estão aí trabalhando, quiserem aceitar o apelo, é só sinalizar também que eu oro para vocês. Amém? Tem cansaço aí? Amém? Vamos orar? Pai, nós entendemos a Tua palavra e cremos na promessa que o Senhor nos tem dado. Tem gente aqui cansada em relacionamentos, em situações que não passam, em fases da vida, em desertos que demoram para atravessar, mas nós temos esperança no Senhor, não nesse sentido esquisito, moderno da palavra, mas no sentido de esperar como uma grávida espera o nascimento de um filho, que ainda que demore séculos e séculos, 700 anos que seja, nós continuaremos esperando que o Senhor controla a situação, que o Senhor, no fim das contas, vai dar a palavra final, que o Senhor vai reverter qualquer situação, por mais difícil que seja. Nós cremos, meu Pai, que nós não somos daqui, como a Tua palavra diz, nós somos peregrinos nessa terra, e nós temos um lar na presença do Senhor, e nós esperamos por Ele, e por isso, meu Deus, porque nós cremos nas Suas promessas e esperamos, nós tomamos posse dessa promessa dita em Isaías 40, 30, 31. Renova as nossas forças. Quem está fraco no corpo, em nome de Jesus, que receba força nesse momento. Quem está fraco já nas suas emoções, exausto nas suas emoções, recebe agora força nesse momento. Creia e receba. Quem está fraco espiritualmente, cansado de muitas vezes lutar contra a tentação e situações da vida, sem força para buscar o Senhor, para orar, para adorar, para ler a Bíblia, receba nesse momento um renovo espiritual, que você voe como águia às alturas, que em nome de Jesus, que você corra e você não se canse, em nome de Jesus, que você caminhe sem se fatigar. Receba nesse momento um sopro revigorante do Espírito Santo, renovando as suas forças, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele.